Shalom! Shalom, meus amados! A paz do Senhor, a paz do nosso Senhor. Estamos aqui para mais uma live de leitura da palavra, leitura bíblica. Eu acabei de descobrir que eu amassei a minha Bíblia sem querer, minha Taná. Estamos lendo do começo ao fim da palavra e estamos em Isaías, no livro de Isaías, certo? Agora que eu vi que ensina como que é dividido a Taná, é diferente de como é dividido o Antigo Testamento. Tá aqui na frente como é dividido, eu sempre procurando, quebrando a cabeça. Eles dividem a Torá, depois vem os profetas, todos os profetas, depois vem os escritos. Então depois que vem Salmo, Provérbio, Jó, Cântico, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Neemias e Esdras e Crônicas. Enfim, estamos lendo Isaías, lemos até o capítulo 9, as traduções deixam tudo aberto aqui. Isaías 10. Vou deixar aberto hoje, eu trouxe a outra que ela é bem facinho, ela é a Nova Bíblia Viva, ela é mais fácil ainda que a NVI, vou deixar ela aqui aberta também. Eu estou lendo na versão original, na tradução original, tá? Do hebraico pro português, direto. Porém, todavia, de vez em quando eu leio nas outras versões, na NVI, e hoje abri esqueci o nome da versão de novo. Nova Bíblia Viva, NBV, ela é bem... Existe acaso, se você tá aí mexendo e apareceu para você, não existe acaso, tá? Talvez Deus esteja querendo falar com você através dessa live. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome, de estarmos aqui buscando mais de Ti, Senhor, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, nos alimentando da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é como uma espada que corta, Pai, a nossa carne, separa a nossa carne do nosso espírito, Senhor, que nós possamos, Pai, com o Teu Espírito Santo em nós, ter um completo entendimento das Tuas Escrituras. Entender o que o Senhor está falando conosco, Pai. Que nós possamos absorver, Pai, cada palavra, Pai, da tua escritura, Senhor. Que nós possamos absorver cada entendimento, conhecimento e revelação que o Senhor nos traz através dela. Que nós possamos estar totalmente abertos e rendidos na Tua presença. Que a nossa mente e os nossos corações sejam preparados pelo Teu Espírito Santo. Para que a semente da Tua palavra não seja roubada, não se perca, mas germine, cresça, floresça, dê frutos para o Teu reino. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, pois sem Ele nós não conseguimos. Nós precisamos da Tua presença para ter um completo entendimento, para ter uma revelação real da Tua palavra. Sozinhos nós não podemos. Senhor, eu te peço, protege-nos de todo e qualquer levante de Satanás. Coloca Teus anjos, acampa Teus anjos de guerra ao redor das nossas casas. Não permita que o inimigo se levante contra nós, contra esse tempo, contra aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Protege-nos e nos bloqueia, Senhor, de todo plano maligno. Que somente a Tua vontade boa, perfeita e agradável ocorra em nossas vidas. Nesta live, nesta leitura de hoje, nesse Instagram. Que somente a Tua vontade prevaleça. Os Teus planos não podem ser frustrados. Agindo o Senhor nesta live, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor nas nossas vidas, ninguém pode impedir. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a Tua palavra. Me capacita. Me capacita em entendimento, em revelação da Tua palavra. Sozinho o Senhor sabe que eu não consigo. Que eu possa, tendo entendimento, passar para o Teu povo aquilo que o Senhor deseja, Pai. E que eles possam absorver. E que nós possamos juntos caminhar cada vez mais em santidade, em obediência a Ti, às Tuas leis, aos Teus mandamentos. Exemplificando
sendo luz no mundo, sal na terra. Em nome de Jesus, amém. Bora! Eu quero ler o capítulo 9. Depois eu fiquei pensando, falei, poxa, o capítulo 9 é um capítulo tão importante. Talvez eu não tenha dado tanta ênfase. Pensei, acho que eu preciso dar mais ênfase no capítulo 9. Porque é o capítulo que fala sobre Jesus, né? Sobre a vinda do Messias. É um dos capítulos que anunciam a vida de Jesus. Então, a gente sabe, quem está estudando comigo a palavra sabe, que vários momentos a gente já leu no Antigo Testamento, que é, como que eu chamo? Que aponta para Cristo, que é uma prévia, que aponta, né? Mas Isaías é muito direto, né? Então, eu quero ler de novo, tá? Eu vou ler... só a parte do versículo 6. Versículo 5 e 6. Que eu não sei como está na outra versão. Deixa eu ver como que está na versão normal. Não, vou ler antes. Vou ler desde o 1. Não, vou ler desde o 2. A pessoa sabe o que quer. Vou ler do 2 ao 7. Vamos lá? O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Deus fez crescer a grande nação e aumentou a sua alegria. Eles se alegram diante do Senhor, como os lavradores quando chega a colheita, como os soldados que venceram uma batalha e repartem as riquezas tomadas na guerra. Isso porque Deus quebrou as correntes que prendiam o seu povo, a canga que estava sobre os seus ombros e o bastão com que eram castigados, como na derrota do enorme exército dos midianitas. Ou seja, está falando, o povo estava na escuridão, vai ver uma grande luz que é Cristo Jesus. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que estavam na sombra da morte. Deus fez crescer a grande nação. Que grande nação? A nação do Senhor, o povo do Senhor. Quando Cristo vem, o povo do Senhor cresce, aumenta, alcança os que não faziam parte da primeira aliança, são enxertados, então o povo aumenta. Aumentou também a sua alegria, eles se alegram diante do Senhor, como lavradores quando chega a colheita, como soldados que venceram uma batalha e repartem as riquezas tomadas na guerra. Por quê? Porque eles venceram a si mesmos, eles cumpriram as leis, os mandamentos do Senhor, foram obedientes e o Senhor cumpriu a sua promessa e mandou o Messias. E agora, felizes que eles estão, eles repartem as suas riquezas tomadas na guerra. Por que eles repartem? Porque eles repartem com o povo que não era o povo de Deus, com os gentios. Essa riqueza que eles recebem do Senhor é compartilhada, certo? Isso porque Deus quebrou as correntes que prendiam o seu povo. A canga estava sobre os seus ombros e o bastão com que eram castigados, como na derrota do enorme exército dos midianitas. Pois todas as botas barulhentas dos soldados e os uniformes de batalha manchados de sangue serão todos queimados pelo fogo. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Aí é que os judeus foram pegos, porque quando fala ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre, eles esperavam que
que o Messias viesse governando fisicamente. Não entenderam que seria um governo espiritual primeiro. Não entenderam que teriam duas vindas de Cristo, certo? E aí por isso não reconheceram a Jesus como o Messias, o Salvador, o Mashiach, como está em hebraico é Mashiach, certo? Na versão original está, a ele será dado o nome de Maravilha de Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E aí tem um pequeno... Calma aí. Uma pequena coisa que eu queria falar. Muitos judeus, certo, não creem que Jesus é o Messias, porque dizem que se Jesus fosse o Messias, ele não podia se intitular Deus, porque Deus é Deus e o Messias é Messias, não é Deus. Isto cai por terra com esta afirmação aqui de Isaías 9. Cai por terra, porque ele diz assim, ó: e a ele será dado o nome de Maravilha de Conselheiro, Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno e Sar Shalom, Príncipe da Paz. Se a ele será dado o nome de Deus Poderoso, Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno, Pai da Eternidade, a intitulação de Cristo como Deus não pode ser um impedimento de reconhecê-lo como Mashiach. Porque nas profecias messiânicas, ou seja, nas profecias, Isaías é um profeta, quando Isaías profetiza que virá o Messias, ele coloca que o Messias será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Certo? É isso aí. É isso. Tendo reforçado o capítulo 9 de uma forma mais enfática, estando em paz agora comigo, porque eu fiquei assim, falei, acho que eu dei pouca ênfase numa profecia tão importante como a do capítulo 9. Vamos ler o capítulo 10? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Bora! E eu vou colocar, inclusive, quando eu for colocar a legenda e quando eu for colocar a capa, que eu faço a capa, eu vou colocar 9 e 10, porque eu reli um pouco do 9. Por quê? Porque eu sou sistemática, né? É isso aí. Um filho nasceu, um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. Conhece? Do Rodolfo. Procure. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Legal. O céu começa a se abrir. Eu me empolgando e o celular caindo. Toda a terra se prostrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio. Bora. Isaías 10. Ai daqueles que emitem decretos injustos. Deixa eu ver se eu grifei. Eu tinha que grifar isso aqui, né? Por que eu não grifei? Calma aí. Wait a moment, please. Tem que grifar essa parte, pô. Por que eu não grifei?
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel. Me dá respostas. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Cantando aleluia. O meu problema é querer imitar a voz de quem tá cantando, né? Eu canto bem. Pode não parecer, mas eu canto bem. É que quando eu vou cantar, eu quero ficar imitando a voz de quem tá cantando. Aí, como a minha voz não é o mesmo timbre, eu desafino, mas eu canto bem, tá? Se cantar no meu tom, eu canto bem. Creia. Verdade, eu canto. Ah, cadê? Trouxeste-lhe alegria. Os anjos te louvam. Yeah. Igreja te adora. Aleluia. Santo Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Sobre seus ombros está a autoridade. Jesus já nasceu com autoridade. A igreja te adora. Dando aleluia. Tô empolgada com as músicas hoje, né? É parte conhecida da Bíblia, vai vir vários, né? Louvor na cabeça. A hora que eu leio, eu falo... que louvor, que louvor, que louvor. Bora, vai, vamos voltar. Volta, Roberta. Volta, Roberta. Vai. Vamos. Não é nem Roberta mais, é Maria. Difícil mudar o nome, hein? Como é que o Paulo fez? Conta pra mim. Como é que ele fez? Tudo bem que o dele era parecido, né? Não, mas eu não queria ser Poberta. Não ia ficar legal. Nem Moberta. Não, tá ótimo, Maria. Saulo dava pra mudar uma letra, né? Vou reclamar, não. Tô de boa. Parei de reclamar. Maria tá lindo. Vou aprender. Uhul! Eu peguei coisa pra grifar e não grifei, né? Aqui que é isso? Café. Tomei café hoje. Vocês estão percebendo que eu tô mais agitada? Café. Ai daqueles que emitem decretos injustos e dos que escrevem iniquidade para privar de justiça os necessitados e negar os direitos dos pobres de meu povo, a fim de se aproveitar das viúvas e tornarem os órfãos suas vítimas. Brasília, vocês soubessem o que vos aguarda. Estarão todos de joelhos chorando. Né, meu povo? É isso aí. E o que fareis no dia da retribuição? Da ruína que virá de longe. O dia da retribuição, meu povo, é o dia do juízo, tá? Deixa eu ver se em outras versões tá tudo como o dia da retribuição, se tem alguma que tá como o dia do juízo. Vamos lá. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Aleluia. A NVI nem fala de dia de nada, né? A NVI é ótima. Tô pegando um ranço com a NVI. Tá dia do castigo. Na versão original tá dia da retribuição e com letra maiúscula. Vamos ver na outra versão, também traduzida do hebraico. Só que por um outro cara. Essa aqui é traduzida por um judeu messiânico. Aleluia. Tá dia do castigo, que nem na NVI. E vamos ver na NBV. Cantando aleluia. Senhor.
Nem diz também que dia de nada. Não diz dia de nada. É isso aí. Vamos lá. Continuamos. Dia da retribuição. É o dia do juízo, tá, galera? É o dia que o bicho vai pegar. Vai ter como se esconder, não? Vai ter como se esconder, não? Já era, acabou. É isso aí. É o dia da retribuição. O que fareis no dia da retribuição? Para quem fugireis pedindo auxílio? E onde deixareis a vossa glória? Nada poderão fazer, exceto subjugar-se ao cativeiro e tombar sob os mortos. Mesmo assim, não estará apaziguada a ira do Senhor e continuará estendida a sua mão. É isso aí. Viu, meu povo? Quando vocês ficarem muito nervoso com as coisas que estão acontecendo, muito nervoso, mas nervoso demais da conta, muito nervoso, certo? Pensa que o juiz vai vir. Vai vir, uma hora vem, tá? Fica você na sua paz, não perca a sua santidade, desejando o mal de ninguém, orando, fazendo oração contrária, não faça isso. Se mantenha firme no Senhor, a justiça vem do Senhor e Ele não tarda, Ele faz na hora certa, do jeito certo. Tá? Pra gente pode parecer que Ele tá tardando, que Ele tá demorando, mas não tá. Ele faz tudo certinho, viu? Tá muito longe vocês de mim, né? Bem, eu tô ficando muito torta porque tá muito longe. Melhorou? Melhorou, titiucos? Melhorou, né? Porque não tem que ficar tão torta. O senhor não ia chover, não? O senhor tá trazendo sol? Aquela chuva lá que nós combinou. Mas tá seco que é uma coisa. Tô esturricada. Bora. Ó Síria, vara de minha ira, em cuja mão como um bastão está minha indignação. Como que tá na NBV? Deixa eu ver o que ele fala. Se ele fala da Síria. Fala a Síria. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo de minha ira a encarrego de uma missão, de recolher os despojos e tomar sua presa e pisoteá-la como a lama das ruas. Embora ela, a Síria, não perceba isto, nem tenha em mente quem a ordenou, seu coração deseja destruir e exterminar nações, muitas nações. Vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Vocês estão tendo compreensão do que Deus está falando? Presta atenção. Deus está falando o seguinte, ó, tô irado, entendeu? Tô muito irado, e para resolver a minha ira em relação a eles, eu vou pegar um outro povo que eu também não suporto, que eu também tenho uma ira tremenda, e vou usá-los para vir com justiça sobre esse povo aqui. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso? Parem de achar que eu falei isso já em Isaías, algum capítulo aí que eu não lembro qual. Pare de achar que é Satanás se levantando. Eu falei isso. O pessoal fala assim, Satanás está se levantando contra nós. Satanás está se levantando contra o Brasil. Satanás está se levantando contra sei lá o quê. Satanás está se levantando contra a minha vida. Satanás está se levantando contra a igreja. Satanás está se levantando... Meu povo, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. A palavra de Deus é muito clara. Quando o inimigo se levanta contra nós, é para tropeçar, ele que tropeça e cai. Se ele está se levantando e está permanecendo de pé, é porque foi Deus que permitiu. Porque o Senhor usa Satanás e seus planos malignos, ou coisas ruins que queiram se levantar contra nós, para nos ajudar ou para trazer juízo. Quando, vou falar de novo, já falei, se você está assistindo, o Mateuzinho que assiste todas, deve estar já cansado de ouvir, mas vai que tem alguém chegando novo, né? Quando, Jesus é ótimo, quando Deus tira a unção de Saul, Deus afirma na sua palavra que ele está levantando um demônio para atuar em Saul. Quem está levantando o demônio? Deus permite que os demônios atormentem Saul.
quando ele tira a unção dele. E agora ele está dizendo aqui, ó Síria, vara da minha ira. Ó, ai da Síria, a vara que eu vou usar para castigar esse povo. Deus vai usar a Assíria para castigar o povo dele. Tá dando para entender? Viu, Brasil? Que eu já falei isso aqui. Idólatras do meu Brasil varonil. Muito do que está sendo permitido pelo Senhor é para quebrar a idolatria de uma igreja que colocou sua esperança em homens. E Deus permitiu que se levantasse o principado e a potestade que está sobre o Brasil para trazer quebrantamento para a igreja do Senhor, para trazer a igreja do Senhor aos pés de Cristo novamente, para buscar a salvação onde se deve buscar e não em homens, quebrar toda idolatria, gospel, a respeito de quem quer que seja. E as pessoas ainda estão achando que é Satanás que Satanás está se levantando como se ele tivesse poder. Não, Deus permite que Satanás se levante para cumprir um propósito maior. Então, em vez de vocês orarem, Brasil, povo do meu coração, para que saia tal governo e entre tal governo, ore para que a vontade do Senhor se cumpra e para que haja arrependimento e para que haja realinhamento do plano do Senhor na sua igreja e no seu povo o mais rápido possível. Para que esse principado e potestade que está sobre a nação, cumprindo juízo, possa ser retirado. Porque tem propósito. Ninguém mexe na menina do Senhor sem propósito. O Brasil tem promessas de avivamento. Se o Senhor está permitindo mexer, é porque tem propósito. Então ora para que se cumpra os propósitos. Fui clara? Acho que sim, espero que sim. Vamos lá. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens. Quem está enviando? O Senhor. Para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que eles têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Então, vou ler na outra versão. Eu os envio contra uma nação pecadora que me provocou até me enfurecer. Os assírios vão saquear e arrancar os bens, escravizar o povo de Israel, que é o povo do Senhor, e pisá-los como lama das ruas. Por que o Senhor está bravo se é o povo do Senhor? Porque estão fazendo coisa errada. Já falei isso, vou falar de novo. O Senhor é um Deus misericordioso e justo. É um Deus que a quem mais é dado, mais é cobrado. Como que vocês são meu povo e fazem coisa errada? Eu vou vir contra vocês. O rei da Síria nem vai pensar que fui eu que fiz tudo isso, Deus está falando. Ele vai fazer as coisas e vai achar que está arrasando, vai achar que é ele. Que é o que o sistema que está sobre o Brasil hoje está achando. Estão achando que eles estão arrasando. Que eles estão vencendo a guerra. Só tem um que vence a guerra. É Cristo Jesus. Todo o resto está sendo permitido pelo Senhor. Então quem está vencendo a guerra é Deus. Porque é Deus que está usando a maldade alheia para corrigir o seu povo. Ele vai pensar que esse ataque a Israel é parte do plano dele para conquistar o mundo. Ele pensa consigo mesmo, logo cada um dos meus príncipes vai ser rei de uma nação conquistada. Nós destruiremos. Como destruímos Carquemes, ele dirá. E Ramate vai ser conquistada como Arpade. Nós acabaremos com Samaria do mesmo modo que fizemos com Damasco. Nós derrotaremos muitos outros reis, cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e Samaria. E quando acabarmos de destruir Samaria, os seus ídolos, chegará a vez de Jerusalém e os seus ídolos.
Quando o Senhor terminar de usar o rei da Síria para corrigir Jerusalém e Sião, então ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho do seu coração e pelo olhar arrogante. Entendeu, Brasil? Mais claro que isso. Então, o rei da Síria tá achando que tá arrasando. Mas quem tá arrasando é o Senhor, que tá usando a raiva do rei da Síria para fazer o que ele precisa fazer de realinhamento com o seu povo. Quando acabar, ele vai chegar no rei da Síria e falar: ó, tu achou que era tu que tava fazendo, né? Mas não era, era eu. Vem cá que agora eu vou resolver o problema contigo. Então fiquem em paz e orem para que o povo do Senhor aceite a correção o mais rápido possível. Porque tem um povo rebelde que, em vez de aceitar a correção, piora. Que foi o que aconteceu com alguns judeus. Jesus veio e Jesus, que era para salvar, foi pedra de tropeço para eles. Eles pioraram, porque eles viraram as costas para o Messias. E tem gente que faz isso. Quando Deus vem com a correção, em vez de aceitar a correção, resmunga, reclama, murmura e piora a situação. E tem gente que está piorando. Porque está resmungando, murmurando, reclamando, praguejando, amaldiçoando. Bom dia, amor. Amaldiçoando, em vez de confiar no Senhor e entender que o Senhor só está usando a Síria para corrigir o seu povo. Não ore contra a Síria. Ore para que o povo aceite a correção e que Deus, então, possa retirar a Síria. Vamos lá. Embora ela, a Síria, não perceba isto, nem tenha em mente quem ordenou, seu coração deseja destruir e exterminar nações, muitas nações. Afirma: não são todos meus príncipes como reis? Não é Cauno como Carquemish, enfim. E Ramá como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas excediam as de Jerusalém e Shoron, Samaria. Não posso fazer o que fiz a Samaria e seus ídolos, também a Jerusalém e seus ídolos? Isso sucederá que quando o Senhor tiver concluído a sua obra sobre o Monte Sião e sobre Jerusalém, castigarei o arrogante coração do rei da Síria e seu olhar arrogante. Pois ele afirma: eu o fiz pela força de minha mão, pela minha sabedoria. Pois sou previdente e altarei as fronteiras dos povos, roubei seus tesouros, pleno de poder, aniquilei os que habitavam em fortalezas. Minha mão buscou os tesouros dos povos, como os que buscam ovos esquecidos em um ninho. Por todo o mundo, e ninguém contra mim sequer balançou uma asa e pronunciou um pio. Poderia o machado se sobrepor a quem o maneja? Poderia a serra se elevar acima de quem a maneja? Seria como se um bastão movesse quem o levanta, ou cajado a quem serve de apoio. Por isto, o eterno Senhor dos Exércitos provocará a desnutrição dos robustos, e sua glória será consumida pelo fogo das chamas. E será a luz de Israel como seu fogo, e seu santíssimo Deus como uma chama, e queimará e destruirá em um dia suas sarças e seus espinhos, suas florestas gloriosas e seus férteis campos. Ele destruirá em corpo e alma, e será como uma pessoa enferma que se consome, e seu bosque ficará com tão poucas árvores que uma criança poderá contá-las. Então, Deus virá com justiça. Quando o Senhor tiver concluído sua obra, castigará o arrogante coração do rei da Síria e seu olhar arrogante. E acontecerá então que o remanescente de Israel, os que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre quem os feriu, mas se voltarão em verdade para o Eterno, o Santíssimo de Israel. Percebam que é exatamente o que eu falei a respeito do Brasil. Percebam, tá? Percebam.
Remanescente de Israel, ou seja, aqueles que sobreviverem do povo de Deus, escaparem, não se apoiarão mais sobre quem os feriu. Então, a fé deles não será mais apoiada nas circunstâncias e nas pessoas, mas se voltarão em verdade para o Eterno, o Santíssimo de Israel. Sim, o remanescente de Jacó voltar-se-á para Deus, o Todo-Poderoso. Pois embora teu... Não está falando do Brasil, mas Bom Dia Qual Livre capítulo, Isaías 10. Não está falando do Brasil, mas eu creio que o Senhor usa as escrituras para falar com o seu povo, tá? Então, por isso que eu estou falando aqui. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Então, a mesma forma de agir do Senhor é a mesma. A forma de agir do Senhor é a mesma, certo? Então, eu estou entendendo que o Senhor está trazendo entendimento para o povo que está desesperado. Porque tem um povinho desesperado ainda, né? Vamos lá, que continua andando pelas circunstâncias, né? Vou ler na outra versão. Isaías 10, eu li, versículo 20. Naquele dia o remanescente de Israel, aqueles da casa de Jacó, que escaparam, não mais confiará no homem que os feriu, mas confiará em Adonai, o Santo de Israel. Um remanescente retornará, o remanescente de Jacó, é o Deus Todo-Poderoso. Pois embora o seu povo Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente dele retornará. Destruição está decretada, inundação com justiça. Adonai Elohim Tsavaot trará essa destruição decretada sobre toda a terra. Esta passagem está se referindo ao fim dos tempos, aonde o Senhor permitirá que os seus filhos sejam perseguidos, que os seus filhos sejam açoitados, que os seus filhos sofram por amor do seu nome. Os remanescentes, como diz em Apocalipse, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo Jesus, permanecerão. Por isso, remanescentes, porque são os que sobraram. Eles permanecerão. Pois embora o seu povo Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente dele retornará. Apenas aqueles que estão realmente lavados com o sangue de Cristo Jesus sobreviverão a tudo isso, porque estão na arca, que nem Deus tem falado. O dilúvio virá. Aqueles que estão na arca serão livres do dilúvio. Aqueles que estiverem com Deus passarão pelos rios, mas eles não os encobrirão. Passarão pelo fogo, mas não serão queimados. Eu falei várias vezes e vou repetir de novo. A nossa preocupação não deve ser com o que vai acontecer no fim dos tempos. Aliás, com o que já está acontecendo. A nossa preocupação deve ser em nos manter em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos salva. É Ele que nos liberta. E se nós estivermos com Ele, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o cajado e a vara do Senhor nos protegem e nos sustentam. Então, para que ter medo? Seja de governo, seja de perseguição, seja do que for. Do anticristo, do que quer que seja. Para que ter medo? A nossa única preocupação deve ser em nos manter com Cristo. Porque se nós estivermos com Cristo, debaixo do cuidado do Senhor, Deus Todo-Poderoso, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Apenas olharemos e veremos o castigo dos maus. Se nós estivermos com Deus, nós seremos protegidos. Ainda que nos coloquem numa fornalha, nós sairemos vivos. Ainda que nos coloquem na cova dos leões, nós sairemos vivos. E se não sairmos vivos, será para a honra e glória do Senhor. Morrer é lucro, já dizia Paulo. Então, para que o medo? Para que esse pavor? Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra do Senhor. Então, tá falando do fim, tá, meu povo? Deixa eu ler na versão facinha. Versículo 20. Cadê você, meu amor? Capítulo 10 ainda, tá? Que eu vou ler na outra versão.
Quando isso acontecer, finalmente os remanescentes de Israel, sobreviventes da descendência de Jacó, não vão mais confiar naquele que os feriu, voltarão a confiar no Senhor, o Santo de Israel, com toda a fidelidade, ou seja, só confiar no Senhor e em mais ninguém. Um remanescente, sim, um remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Mesmo que o povo de Israel seja como grãos de areia, apenas um pequeno número voltará. Deus, na sua justiça, já planejou castigar o seu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir esse país inteiro e ele executará o seu plano. É por isso que o soberano Deus Todo-Poderoso diz: meu povo, moradores de Jerusalém, não tenham medo dos assírios quando eles vierem explorá-los e maltratá-los, como os egípcios fizeram há tanto tempo. Isso não vai durar muito, e em breve o meu furor contra vocês vai passar, e então a minha ira se voltará contra os assírios. Já expliquei, né? Tá bem claro, né? O Senhor Todo-Poderoso os castigará com um chicote, como fez quando derrotou os midianitas na rocha do Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o Mar Vermelho, como fez no Egito. Como é que o Senhor fez no Egito? Conta pra mim. Deixou Faraó perseguir. Faraó perseguiu até o fim. Liberou e perseguiu de novo. Aí eles chegaram na frente do Mar Vermelho. Aí o Senhor fez o quê? Livrou o seu povo e fez o quê? Veio com juízo sobre Faraó. Se Faraó não tivesse perseguido, eu já falei isso aqui várias vezes. Se Faraó não tivesse perseguido, Faraó não tinha morrido. Ele só morreu porque ele perseguiu. Então o Senhor permite que o Faraó persiga até o fim para matar o Faraó. Exterminar ele e todo o exército. Que o Senhor faz a obra completa. O Senhor, ele não tem, como é que fala? Ele não tem compromisso com a pressa. Ele tem compromisso com a perfeição. Então, enquanto a gente quer a pressa, Senhor, tira logo. Faz logo. Olha o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo de errado. Eles estão fazendo isso. Senhor, vem com justiça. Senhor, vem logo. Cadê o Senhor? O Senhor está dormindo? Enquanto a gente está nessa pressa, o Senhor já tem um plano perfeito. Ele não tem problema com o tempo. O Senhor é eterno. O que para nós é um tempo, para o Senhor é outro tempo. Para nós é 1000 anos. Para o Senhor é um dia. O Senhor não tem preocupação com o tempo. O Senhor tem preocupação com perfeição. Porque quando ele vem, a justiça é perfeita. Quando ele faz por completo. Então só acalmem os vossos corações. Ai, ai. O Senhor Todo-Poderoso os castigará com um chicote, como fez, já falei. Erguerá o seu cajado contra o Mar Vermelho, como fez no Egito. Naquele dia, Deus acabará com a escravidão do seu povo, tirará o fardo dos seus ombros, que quebrará as correntes que prendem os judeus. Olhem, os exércitos da Síria estão chegando. Entrem em Ayat. Passem por Migron. Em Micmas, deixam um depósito de armas. Atravessam a estreita passagem perto de Geba. Lá eles passam a noite. A cidade de Ramá já está apavorada. Os habitantes de Gibeá, terra de Saul, fogem para salvar as suas vidas. Grite bem alto, povo de Galinha. Avise os habitantes de Laís. Ah, pobre cidade de Anatote. O povo de Madmena foge correndo, os moradores de Jebim fogem para se salvar. Hoje mesmo os inimigos vão parar em Nob para descansar. De lá eles ameaçam a cidade de Sião, a colina de Jerusalém. Mas de repente, vejam, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, está derrubando as grandes árvores. Ele está destruindo o grande exército. Os oficiais e os soldados, como se cortam galhos altos de uma árvore. As grandes árvores serão lançadas por toda a terra. Ele, o poderoso, derrubará o inimigo como o machado do lenhador derruba as árvores altas na floresta do Líbano. E acabou que eu li o resto do capítulo inteiro na versão fácil, né? Deixa eu ler na versão original. Ai, porque de repente tem mais coisa que a versão original tem a mais fácil, não. Deus provocará desnutrição, já tá. E acontecerá então que o remanescente de Israel, os que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre quem os feriu, mas se voltarão em verdade, é isso aí, amém. Acontecerá que o remanescente de Israel
os que escaparam da casa de Jacó não mais se apoiarão sobre quem os feriu, mas se voltarão em verdade para o Eterno. Por quê? Porque tem como você se voltar para o Eterno em mentira. Mas aqui eles se voltarão em verdade. Se está dizendo se voltarão em verdade, é porque tem como você se voltar em mentira. Sendo um fariseu. Sendo alguém que parece, mas não é. Se volta para Deus, mas não se volta. Se volta para Deus, mas continua pensando em situações, circunstâncias físicas para obter a salvação que nós só obtemos no Senhor. Sim, o remanescente de Jacó voltar-se-á para Deus Todo-Poderoso, pois embora seu povo, para casa de Israel, você faz parte do povo de Deus, mas se não andar conforme Deus quer, Deus vem com plena justiça. Porque tem uma galerinha que acha que porque tá na igreja, aceitou Jesus, veste terno, põe um saião, usa coque, ou sei lá, vai todo domingo mesmo na parede preta, trabalha lá, liga LED, acende LED, toca louvor, não toca louvor, acha que porque faz alguma coisa dentro da igreja, ou participa, ou vai aos domingos, ou fala que é cristão, que tá tudo certo. Não é assim que funciona. Quem não andar em santidade não verá o Senhor, diz a palavra. Ô Pedro! Qual é o versículo que fala se não andar em santidade não vê o Senhor? Acho que é Hebreus. Vê pra mim, por favor. Então não adianta ser casa de Israel, o povo do Senhor, se não andar em santidade. O Senhor vem com plena justiça. Ele virá com plena justiça. E ele está avisando isso desde que a gente começou a ler Isaías. Aliás, ele está avisando antes, né? Ele está confirmando agora com Isaías. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Lê aí para mim, por favor. Ai, dor na perna. Segui a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem outras versões também aí. Essa eu não sei qual que ele pegou. Tende paz com todos e tende santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá ao Senhor. Hebreus, o quê? Ninguém verá o Senhor sem santidade. Ninguém. Você pode ser apóstolo, bispo, diácono, ministro de louvor, levita, chame do jeito que você quiser, missionário, missionária. Meu amor, se você não tiver santidade, você não verá o Senhor. Pois com plena justiça, tá ótimo, meu amor, tá ótimo, obrigadão, tá ótimo. Obrigadão. Pois com plena justiça está determinado um extermínio. Extermínio. Sim, porque está determinado pelo Eterno, está determinado por quem? Por Satanás? Está determinado pelo adversário? Está determinado pelo inimigo? Está determinado pelo governo Y, X ou Z? Não, presta atenção. Está determinado pelo anticristo? Não, presta atenção. Está determinado pelo Eterno, o Senhor dos Exércitos, que um extermínio haverá ao longo de toda a terra. Quem determinou? Portanto, meus amados, a palavra do Senhor diz assim: os planos de Deus não podem ser frustrados. Vai haver extermínio. Com o governo A, com o governo B, com o governo C. Por isso que eu falo, vocês estão orando errado. Ai, tomara que entre fulano. Ai, tomara que saia ciclano. Ai, tomara que fulano venha e faça a justiça. Ai, tomara que o governo tal interfira que faça... Não é sobre governos, não é sobre homens, é sobre a vontade do Senhor sendo executada do começo ao fim. Ah, então o que a gente ora? Ora para que haja santidade em você mesmo e na igreja do Senhor. É isso que nós devemos orar. Senhor, nos ajuda, nos capacita com o Teu Espírito Santo a sermos santos. Santifica-nos com a Tua presença, Senhor. Pega os nossos pecados e nos limpa, Senhor, em nome de Jesus. Nos refina como ouro, nos poda, Senhor. Nos faz parecidos com Cristo, Senhor. Retira de nós a nossa carne, quebra a nossa carne, mata o velho homem, Senhor. Nos santifica, nos ajuda, Pai, nos corrige, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Nos enche da tua presença, nos mostra se há em nós algum caminho errado. E se há, Senhor, nos ajuda a corrigir, porque muitas vezes o Senhor mostra, mas é difícil corrigir. Nos ajuda a seguir o teu caminho. Essa deve ser a nossa oração. Para quê? Para que nós sejamos os remanescentes. Para que Deus venha com a sua mão poderosa sobre toda a terra, trazendo justiça, porque quem está me assistindo sabe que o Senhor já falou que o tempo de misericórdia está acabando e o tempo de justiça vai reinar soberano. Por enquanto, a misericórdia está aqui, a gente estava no tempo de misericórdia, a graça do Senhor, a graça de Cristo sobre nós. Agora entrou o tempo de juízo. E não tá assim, o Senhor me mostrou. Já está, só que está atuando um com o outro ainda. E o Senhor me falou que está acabando o tempo da misericórdia, a misericórdia está indo embora. Virá só o tempo de juízo. Que nós possamos andar com Ele, para que a hora que vier o tempo de juízo, nós estando dentro da arca, tá tudo certo. Bora. A gente vai ouvir os trovões, a gente vai ver os dilúvios, a gente vai ver as pessoas morrendo, mas 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós vamos, ó, estamos com Deus. Bora que bora. Um dia de cada vez. Estamos sendo perseguidos, pega fulano que é cristão, corre atrás de ciclano que não sei o quê. Mas Deus vai estar salvando, Deus vai estar, ó, dando livramento. Livramento aqui, outro livramento ali, outro livramento aqui. Ops, ó, passou pra cá. Ops, foi na cova do leão, saiu na cova do leão. O Senhor vai estar cuidando. Agora, tem uma galera preocupada em orar para não chover. Meu povo, vai vir o dilúvio e pronto. A preocupação, a ordem do Senhor para Noé não foi, ó, foge do dilúvio. A hora que você vê a nuvem faz, não. A ordem do Senhor para Noé foi, faz a arca e entra na arca. E a ordem do Senhor para nós nesse tempo é, fica comigo, se santifica. Presta atenção, se arrepende dos seus maus caminhos e entra na minha arca. Que a hora que vier o dilúvio, quem estiver fora, seja quem for, vai morrer. Não vai adiantar falar assim, mas eu sou assembleiano, ó. É 3 gerações de crente. Eu ponho meu joelho no chão, não vai adiantar. Tu não tem santidade, o Senhor vai vir e vai morrer no dilúvio. Dilúvio entre aspas, tá? Eu tô fazendo uma analogia. Vai morrer no fim dos tempos. Vai sofrer a plena justiça do Senhor, vai ser exterminado. Ah, mas eu sou fulano de tal. Você já viu minha rede social? Eu sou um pastor conhecidíssimo. A minha igreja tem 5 sedes em cada estado. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu tenho um podcast de não sei o quê. E Deus vai falar assim, tu foi santo? Tu seguiu a minha lei, o meu mandamento? Tu se preocupou com os órfãos e com as viúvas? Ou tu se preocupou só com o teu umbigo? Não vai dar. Dilúvio nele. Então nós temos que orar, meu povo, é por nós, pela nossa santificação, pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos transforme, que renove a nossa mente, que nos faça seguirmos as suas palavras, meditarmos na sua palavra de dia e de noite, nos preocupando em seguir os mandamentos do Senhor, na autoridade de Cristo Jesus e com o auxílio do nosso Espírito Santo, o conselheiro, o Consolador, aquele que nos capacita. Porque a hora que a mão da misericórdia for embora e ficar só do juízo, meu povo, vou falar de novo. Até que ele venha, né? Nós vamos ficar repetindo o mesmo discurso até que ele venha, é isso aí. Amém. São 7 festas. É Pessa, é festa das primícias, é Pentecostes, é festa das trombetas, é Yom Kippur e é tabernáculo. Jesus já cumpriu a Páscoa, Jesus já cumpriu a festa das primícias entregando os primeiros discípulos, Jesus cumpriu Pentecostes com o Espírito Santo, e nós estamos aonde então? Na festa das trombetas. Trombeta, que na verdade é o chofar, né? Eu tô fazendo mas na verdade é trombeta. A trombeta que fala trombeta é chofar. O canão lá.
É um chifre. Tá tocando, porque depois que toca, a festa das trombetas é para tocar, para avisar que depois de 10 dias vai vir Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da retribuição, o dia onde vem o juízo, onde seus pecados são expiados ou não. E aí depois vem a festa de Sukkot, tabernáculos, festa das cabanas, aonde Jesus vai cumprir a última festa, que é habitando entre nós, que é o milênio. Nós estamos na festa das trombetas, espiritualmente falando. E tem um monte de gente dormindo, e as trombetas estão sendo tocadas, e o povo continua dormindo. Não seja você um dos que dorme. Então, voltando. Versículo 23 do capítulo 10. Está determinado pelo Eterno, e se está determinado pelo Eterno, não tem nada que nós possamos fazer para mudar os planos do Senhor, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não está determinado por Satanás, não está determinado por principados e potestades, não está determinado pelo anticristo, não está determinado por governo X ou governo Y, está determinado pelo Eterno, o Senhor dos exércitos, que um extermínio haverá ao longo de toda a terra. Ponto. Por isto assim diz o Eterno, ó Deus dos exércitos: ó meu povo, que habita em Sião, não temas a Síria, ainda que te fira com seu bastão e levante contra ti seu cajado, de forma como isto aconteceu a ti no Egito, pois passar-se-á ainda pouco tempo em minha indignação, estará aplacada, minha ira se voltará para a sua destruição, para a destruição de quem está mexendo com vocês. Então fique em paz. E o Eterno dos exércitos desfechará sobre eles um flagelo como na matança de Midian, na rocha de Oreve, e como se estendeu seu cajado sobre o mar. Assim o alcançará como fez no Egito. Tá comparando esse povo que tá indo atrás como o faraó. E acontecerá então, o que acontece quando o Senhor estende a sua mão, estende o seu cajado sobre o mar? Ele salva o seu povo e vem com juízo sobre o faraó. Perceba, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Comecei falando isso aqui hoje na live. Deus é o mesmo, ele não mudou. A sua forma de agir é a mesma. Perceba que ele sempre faz isso. Ele não pega o seu povo, viu? O povo do arrebatamento, o povo que ainda acha que vai ser arrebatado. Presta atenção aqui na tia. Presta atenção na tia. Não tem arrebatamento, não. Presta atenção no que a tia vai falar. Ai, que heresia, não. Heresia é de vocês falar que tem arrebatamento. Presta atenção no que a tia vai falar. Deus funciona de uma forma desde sempre. E a palavra diz que ele não muda. O faraó estava perseguindo... Aliás, eles estavam escravos no Egito. Presta atenção. Você que acha que vai ser arrebatado, Igreja do Senhor, me ouça. O Senhor funciona sempre da mesma forma. O seu caráter é único. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, nos diz a palavra. Então, vem comigo no raciocínio, tá? O povo do Senhor estava como escravo no Egito. O Senhor falou que iria libertá-los. Como o Senhor fez isso? Pegando eles e tirando eles do Egito e ponto. O Senhor veio com um processo de libertação. Como que foi o processo de libertação? O Senhor deixou eles lá no Egito. E com eles lá no Egito, o Senhor não tirou, não arrebatou eles do Egito, viu? O Senhor deixou eles lá no Egito. E com eles lá no Egito, o Senhor veio com as pragas. Só que as pragas não atingiam eles. Eles tinham o quê? Livramento. Eles não foram retirados do Egito, eles não foram arrebatados. Eles continuaram no Egito e tinham livramento do Senhor. Passaram as pragas, a última lá, passaram o sangue do Cordeiro Perfeito nas batentes da casa, e a morte pulou. Mas eles estavam lá, no meio
do juízo do Senhor, porque o juízo do Senhor estava vindo sobre o Egito. Eles lá no meio, o espírito da morte, né? Passemos o sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito nas nossas vidas. Mas voltando. Aí eles foram libertos. Estavam lá indo e o Senhor permitiu que Satanás seguisse. A palavra diz, o Senhor endureceu o coração de Faraó para mostrar que havia um governo do Senhor sobre aquilo. Não é que Faraó estava ganhando, o Senhor permitiu. Então, eles foram, fugiram, Faraó foi atrás, o Senhor permitiu, o Senhor não tirou eles. Eles foram de frente, o Senhor não falou, ih, Faraó está seguindo, vou arrebatá-los. Ele permitiu que Faraó os alcançasse e eles ficassem encurralados entre o Faraó atrás e o Mar Vermelho na frente. Aí o que o Senhor faz? O Senhor vem com livramento. Abre o mar, eles passam e o Senhor fecha o mar e o Faraó morre. Então, o Senhor dá livramento para o seu povo. Outra historinha. O Senhor vai vir com um dilúvio sobre a terra. Aliás, essa historinha veio antes, né? Eu devia ter começado por essa, mas vamos lá. O Senhor vai vir com juízo sobre a terra, porque não tem mais quem preste na terra. Aí o Senhor fala assim, tem Noé. O Senhor arrebata Noé. Vou vir com juízo. O Senhor olha para Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca. Perceba, lá no Egito o Senhor falou, meu povo, passa o sangue na batente da porta. O Senhor fala para Noé, Noé, constrói uma arca, ou seja, o Senhor não arrebata os seus, o Senhor dá ordens aos seus para que eles sigam e sejam protegidos em meio ao juízo. Aí Noé faz a arca e no meio do juízo, no meio do dilúvio, Noé é protegido e recebe o livramento. Daniel na cova dos leões. O Senhor não arrebata Daniel e fala, não vai. O Senhor fala, vai, pode ir. E eu te protejo. Lá dentro da cova dos leões. Tá dando para entender como funciona o nosso Deus? Então não acha a igreja do Senhor que você vai ser arrebatada. Você está recebendo ordens do Senhor, instruções do Senhor. Siga. E você receberá o livramento. Será o remanescente de Israel. Deu para entender agora? O Senhor está dando as ordens. Quais são as ordens? Se santifica. Se arrependa dos seus maus caminhos. Me busca em espírito e em verdade. Para de idolatrar homens. Para de idolatrar placas de igreja. Para de idolatrar ministérios. Leia a minha palavra. Medite nela de dia e de noite. Se arrependa dos seus maus caminhos. Não seja egoísta, não pense apenas em você. Olhe para as pessoas que precisam. Ame o seu próximo. Em atos, não em palavras. Tenha compaixão dos fracos, dos necessitados. Seja parecido com Cristo. Essas são as ordens. Siga-as. Siga-as. Porque não tem essa de o Senhor vai trazer, vai tirar você. Não vai. Não vai. Ele vai dar livramento àqueles que estiverem com ele. Em espírito e em verdade. Não da boca pra fora. Não acha que você engana Deus, hein? Fica essa dica pra você. Você pode enganar homens. Os homens podem olhar e falar, nossa, esse é do Senhor. E Deus pode olhar e falar assim, não te conheço. Ah, mas eu me visto como noiva. Eu tenho lamparina. E Deus vai falar, cadê o óleo? Não te conheço. Mas eu curei no seu nome, eu expulsei demônios. Não te conheço. Tá tudo na palavra. Por isso, leia a palavra, medite nela de dia e de noite. Coloque sua confiança em Deus, não em cavalos e em carros.
E acontecerá então que o seu fardo será descarregado de teu ombro e seu jugo de teu pescoço, pois enfraquecido ficará o seu jugo. É isso que o Senhor fará com aqueles que permanecerem com Ele, com aqueles que confiarem nele, que permanecerem limpos no Senhor, tá? Ela chega a Iad, passa por Migron, ela a Síria, tá? Em Mirmás, descarrega sua bagagem, já estão sobre o passo, abrigaram-se em Geva, Ramá, estremece, Givá, Shaul foge, chora com voz aguda, ó filha de Galim. Escuta, ó Laisha, e tu, pobre Anatote, Madmená está em louca debanda, os habitantes de Gevim buscam abrigo. Neste dia, estancará em 9 e agitará ameaçadoramente suas mãos contra o monte das filhas de Sião e a colina de Jerusalém. Eis que o Eterno, o Senhor dos Exércitos, cortará as ramagens com um machado. As mais altas serão cerradas e as altaneiras rebaixadas. As altaneiras são as orgulhosas, tá? Então, no dia da retribuição do Senhor, no dia do juízo do Senhor, presta atenção nisso. Não importa se é alta, se é grande, o Senhor corta. Não importa o quanto orgulhosa seja de si mesma, vai ser rebaixada. Os troncos das matas serão cortados com ferro e o Líbano será derrubado por um poderoso. Então não ache que tamanho diz alguma coisa, que força terrena diz alguma coisa. Quando o Senhor vem com juízo, o Senhor vem com juízo e ponto. E ponto. Uhul, hein? Isaías, estamos no capítulo 10 ainda. Olha. Quantos capítulos são, Isaías? 60? 50 e pouco eu sei que tem. 60. Nossa. 66. Nossa, tem coisa pra Deus falar ainda, hein? Nossa. É isso aí. Nós estamos quase em 2 semanas para ler 10 capítulos. Vezes 6, mais 6. 12. Nossa, nós vamos demorar uns 4 meses para ler Isaías. Praticamente até o fim do ano. Deixa Deus falar. É no tempo dele, não é no meu. O que importa não é o tempo, que foi o que eu acabei de falar, né? Deus não se preocupa com o tempo. Deus se preocupa com o perfeito funcionamento do seu plano. E ele tem um plano para nós estarmos lendo Isaías agora. Ele quer falar com o seu povo. Ele quer falar. Porque Yom Kippur tá na porta. Tá na porta. Vamos orar? Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é tão bom. O Senhor avisa, o Senhor explica, o Senhor avisa de novo, o Senhor confirma o aviso, e o Senhor direciona, e o Senhor corrige, e o Senhor exorta, e o Senhor dá ferramenta, e o Senhor avisa de novo, e o Senhor alerta de novo. Ah, Senhor, o Senhor é tão bom. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Pai, que nos direciona, que nos corrige, que nos exorta, que nos aponta caminhos, que nos dá esperança, que nos dá rumo, que nos encaminha, que nos encoraja, que nos capacita, que não desiste de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que nós possamos alinhar a nossa vontade à Tua, que nós possamos Te obedecer, Senhor. Nos ajuda, Pai, a Te obedecer em todos os nossos caminhos. Em todas as áreas da nossa vida, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a corrigir os nossos erros, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa carne. Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas limitações e a viver conforme o Teu Espírito Santo em nós. Nos ajuda, Pai, nos capacita, Senhor. Nos capacita em unção, em poder, para obedecermos a Ti. Nos capacita em fé, Senhor, em sabedoria,
para escolhermos conforme a tua vontade e o teu coração e não conforme o nosso coração enganoso. Nos capacita, Senhor, em discernimento para que nós possamos ver o que o Senhor vê. Que nós possamos perceber o tempo e as coisas que acontecem com o teu olhar e não com o olhar da terra, com o olhar da carne, não com o olhar de medo, nervoso, que ronda o nosso país, a nossa vida, Senhor, mas com o teu olhar, Senhor, de firme esperança e convicção da tua justiça, do teu cuidado, do teu amor, do teu governo e senhorio sobre todas as coisas. Obrigada, Senhor, por nos avisar, obrigada, Senhor, por nos explicar, obrigado, Senhor, por nos dar oportunidades, obrigada, Senhor, por nos lembrar, obrigada, Senhor, obrigada pelo teu imenso amor, pela tua bondade e misericórdia infinita sobre nós. Obrigado, Senhor, que nós sejamos diligentes em cumprir, que nós sejamos obedientes, rápidos em te obedecer, Senhor. Que nós tenhamos temor a ti e a tua palavra. Em nome de Jesus. Que tudo que foi lançado aqui não seja roubado. Em nome de Jesus. Amém. Certo, meus amados? É isso. Compartilhem a live. Vou deixar salva. Vou salvar no YouTube também. Vai ficar lá. Compartilha. Tem bastante gente que precisa ouvir o que o Senhor nos revelou, nos agraciou com a sua palavra hoje, tá bom? Até amanhã, mesmo horário do almoço, pra gente continuar aqui mergulhados na palavra do Senhor. Abraços, shalom.